Olá, bom dia. Vamos falar de meditação, falar um pouquinho dessa prática diária, que se você se encontrar nesse espaço, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. E é um caminho onde aqui eu falo muito de amor, perdão e de misericórdia. Misericórdia no sentido de você ter compaixão com o outro. Então a meditação é uma prática que vai conectar você com a sua essência, você com o Espírito Santo, você com a parte mais espiritual que habita em você, o seu eu divino. Essa prática diária é algo que você fazendo esse movimento faz com que você seja uma pessoa mais leve. Faz com que os seus pensamentos, os seus sentimentos tenham uma conexão mais profunda com a sua essência. E assim você consegue ir para esse espaço de cura e libertação que de alguma forma dentro de você tem esse espaço para se permitir ir e se curar. Cura no sentido de você observar as dinâmicas que acontecem com você, todos os aprisionamentos emocionais, espirituais, contratos, situações que de alguma forma você se conectou e que hoje você fala que não faz mais sentido você viver. Então todo esse espaço, né, quando eu falo de cura, é uma coisa muito ampla, que cada um de você, na sua essência, na sua meditação, nos seus anseios, nos seus desejos, na sua intimidade mais profunda, você consegue chegar no que eu estou falando. Então, assim, é um espaço de questionamento com você mesmo. Eu tenho os meus questionamentos, eu sei onde, né, onde é ali o espaço, onde dói em mim, onde eu olho e falo que tem um aprisionamento espiritual, não sei, ou um aprisionamento mental, energético. São inúmeras coisas que acontecem comigo que eu não coloco um espaço, mas eu sei que ali precisa de uma cura, ali precisa de uma liberação, de uma permissão para que eu possa ir para o meu movimento que dentro de mim tem uns anseios. A minha alma tem desejos, só que junto com esses desejos tem barreiras que me impedem de chegar nesse espaço, porque de alguma forma eu me conectei com essa energia, de alguma forma eu sou responsável por estar experimentando o que eu experimento hoje. Então a prática meditativa faz com que eu vou para um espaço dentro de mim de entrega a esse movimento que acontece na minha vida, me conecto com o que eu tenho de me conectar e aí eu faço as minhas práticas de orações, essas práticas mais voltada a um eu superior, né? Uma prática diária de conexão com o que é você. E aí eu vou para um espaço assim, onde eu explico para vocês, eu não tenho essa compreensão, Poliana, eu preciso de ajuda. E eu sempre indico que a ajuda vai chegar para você de acordo com os seus anseios. Então você prestar atenção no que você deseja, o que chega para você de ajuda que você pede. Então eu não tenho como direcionar você, mas eu tenho como falar assim, o que você deseja dentro de você é o que chega para você. Então, se você deseja dentro de você algo que precisa ser curado, uma parte emocional, vai chegar para você um terapeuta para você. Vai chegar alguém especializado para você. E aí, junto com esse chegar para você, vai chegar também as dificuldades. Não vai chegar coisas pronta para você, mas você, na sua essência, vai começar a compreender que tudo que chega para você é para você abraçar, resolver o que precisa resolver e libertar. Eu vou muito para o espaço de você experimentar o que chega para você. É um presente. Como a gente faz com o presente? A gente abre, a gente agradece, a gente fica feliz. A gente usa aquele presente até o dia que a gente fala assim, eu não quero mais isso, vou doar para alguém. Ou vou passar para frente, vou vender, vou fazer alguma coisa com esse presente. Você não fica com presente a vida toda, fica? Então isso é o que a gente faz também na nossa vida. As coisas chegam pra gente porque de alguma forma a gente atraiu aquela energia, aquela situação. A gente atraiu algo, bom ou ruim.
a gente vai abrir o presente, vai agradecer, vai ressignificar dentro da gente algo que precisa ser ressignificado, uma fala. Essa ressignificação é uma fala dentro de você. E aí você observa qual é essa fala. É uma fala de julgamento? É uma fala de crítica? É uma fala de alguma forma, um lado negativo que está se expressando através de você? É uma observação que você tem que ter diária. Então, a meditação faz com que você comece a estar no momento presente, nas suas vivências, e essas vivências faz com que você faça reflexões. A tal da meditação, a reflexão nada mais é do que você olhar para a situação que acontece em sua volta e você observar o que você pode fazer para se libertar dessa parte emocional, dessa parte mental, dessa parte energética, dessa parte espiritual. É práticas diárias que você tem com você mesmo, que você vai para um espaço de olhar para você. E quando você olha para você, você mesmo vai extrair de dentro de você o que você precisa experimentar daquela situação. Então, viver no momento presente, como todos falam, é você praticar todo dia o silêncio. E é um movimento muito desafiante. Eu me lembro quando eu comecei a olhar para essa parte de silêncio, em mim não existia silêncio. Existe uma mente extremamente perturbadora, sentimentos extremamente desajustados diante do que eu experimento hoje. E eu fui para a minha jornada. Essa jornada tem 4 anos. Estou chegando aí a 5 anos de jornada, no sentido onde eu comecei a olhar para essa parte meditativa, comecei a observar como é que eu fazia para chegar nesse espaço de silêncio que todos falam, porque quem fala de silêncio na meditação, eu ficava extremamente desejada para ter esse movimento e eu observava que eu não tinha silêncio interno, pelo contrário, eu tinha muito barulho e eu não desisti. E hoje eu experimento um silêncio muito profundo, onde as meditações, as práticas diárias que eu tenho nesse movimento de devoção comigo mesmo, devoção do meu Espírito Santo, de devoção para a minha essência espiritual que habita em mim, eu vejo que, olhando, né, lá para o início, o quanto foi desafiante. E eu, quando chego para vocês e falo assim, olha, pratica isso, observa isso, comece a observar o que chega para você, comece a abrir os presentes e contemplar. Às vezes são presentes extremamente bomba atômica e você olha e fala assim, eu atraí isso para minha vida? Então, com essa consciência de compreender que tudo que chega para você é seu, e eu abrir, né, por mais que seja uma bomba atômica ali, um homem-bomba que chega para você, né, é só uma expressão, que você olhe para essa situação e fala assim, bom, eu atraí isso, é meu, e o que eu faço com esse presente? Essa pergunta é maravilhosa. Porque quando você começa a observar o silêncio que habita em você, você vai começar a observar também as falas que chegam para você. Mas não é a fala com barulho mental, é uma fala com sentimento, é uma fala com o seu coração, que é a intuição. Tudo que chega para você de início, a primeira fala que chega para você é a intuição. Depois da primeira fala, vem sempre os barulhos internos questionando essa intuição que chegou para você. Então, a nossa intuição é a primeira fala, é o que chegou primeiro. Chegou primeiro é aquela situação. E diante do que chega para você primeiro, você observa o que chega depois. Quais são essas falas que chegam depois, questionando essa sua intuição. E aí que começa aqui, né, uma bola de neve, onde você vai começar a se conectar com o que é de você. E aí eu convido vocês a se ampliar nesse horizonte de conhecimento, onde você vai se abrir, né, com a parte que chega para você de sabedoria. Não é sabedoria, conhecimento, ensinamento, isso. A palavra é essa, ensinamento. Vai chegar para vocês ensinamentos, onde esses ensinamentos vai trazer para você conhecimento, e esse conhecimento colocando em prática vai trazer para você sabedoria. Essa gestão, esse ciclo vicioso que a gente vai observar em tudo que chega para a gente,
de informação. Aí eu observo essa informação e vejo o que faz sentido para mim e eu vou procurar conhecer mais sobre o assunto. Conhecendo mais sobre o assunto, eu vou começar a praticar sobre esse assunto na minha vida e aí eu vou extrair sabedoria, porque as experiências que eu vou praticar de acordo com esse conhecimento vai trazer para mim sabedoria. Então eu convido vocês hoje a praticar a meditação, que não tem outro caminho, né? A meditação para que você comece a silenciar esse mundo externo, esse barulho externo que de alguma forma você absorve. E é uma absorção, é uma absorção que vem das falas do outro, que é um barulho interno seu, que quando você se silencia, você começa a observar que esse barulho externo, ele também começa a diminuir. Automaticamente, quando você vai para esse espaço de meditação, o seu corpo começa a não querer mais certos alimentos, tá? É automático. E aí você vai ficar num barulho com você mesmo, em uma briga interna, onde vai ter os desejos carnais, que é onde fala assim, isso aqui é gostoso, mas no seu corpo já não faz mais sentido, então você vai aprender a se desapegar desses sabores químicos que de alguma forma te impede aí para esse espaço de dedicar nessa prática meditativa, porque a meditação nada mais é do que você se silenciar. Quando o silêncio chega, você observa que junto com o silêncio você abriu mão de algumas coisas. Muitas das coisas são alimentos, porque o alimento ajuda você a ter esse barulho externo muito forte, esse barulho interno também. Essa desordem mental está muito associado também à alimentação, que de alguma forma a gente aprendeu a se alimentar. Tem pessoas que hoje têm práticas de alimentação que traz para os seus filhos outra gestão. Tem uma cadeia, né, de família que de alguma forma está se libertando e liberando, né, os seus descendentes para estar, né, de alguma forma mais limpo nessa parte alimentar. Mas eu, no meu caso, eu sou de uma família e de uma herança familiar que tem essas disfunções, que eu carrego essa energia que provavelmente você carrega, que é esse fator que de alguma forma, impede quando você não tem consciência. Quando você tem consciência, você começa a observar essa dinâmica e começa a fazer mesmo um movimento de força dentro de você internamente para se libertar desses aprisionamentos energéticos que vêm de geração em geração. E você acaba hoje, a bola da vez, se libertando e ajudando que essa nova geração da sua parte familiar se liberte também. Então, você é responsável para os próximos que vão vir e também você ajuda muito a parte que de alguma forma está atrás de você. Porque quando você se entrega a esse lugar de cura, de libertação energética, emocional, espiritual, você liberta também alguma parte sua que está com você energeticamente, né, dos seus familiares, ajudando que eles também vá para o mundo deles se libertando. Então, quando eu falo assim, eu estou num espaço onde eu não sou, eu experimento, respeito a dinâmica de cada um e deixo para cada um o que é dele de essência. Eu já falei algumas vezes nesse sentido e eu vou ampliar para vocês compreenderem. A sua família é a sua família. Você escolheu de alguma forma estar nessa família de todos os setores. Se você não compreende que a sua família foi algo que você aceitou experimentar nessa vida, então eu sugiro você se abrir para esse conhecimento, esse ensinamento e ir em busca dessa parte para que você possa ampliar sua mente. Posso sugerir aqui leituras da religião espírita que vai trazer para você um pouco mais de conhecimento nessa área.
né? Que aí você vai se conectar com essa parte espiritual no sentido de a minha herança familiar são associações que de alguma forma eu associei para viver essa experiência hoje nessa vida. E aí eu vou experimentar a minha família. Eu olho para minha família, eu vou ir para esse espaço só de reflexão hoje, tá? Com a consciência que eu tenho hoje. Meu pai é uma pessoa, a minha mãe é outra. E eles sendo eles de essência, não interfere hoje com a minha vida que eu escolhi viver. Essa parte de alinhamento emocional, de aprisionamento energético, espiritual, que de alguma forma a gente estava conectado um com o outro, nesse sentido de viver uma vida indigna para mim. Nesse decorrer dessas experiências todas, eu acabei me desprendendo desse movimento. E hoje eu estou com meu pai e minha mãe no sentido de amor, de experimentar essa essência de amor, onde eu olho para eles, eles são eles, sempre vai ser eles são eles. E hoje, eles sendo eles não me interferem, porque eu consegui de alguma forma me desprender nesse movimento de aprisionamento emocional, que eu acredito que é um dos fatores que nos conecta com dores que não precisa mais ser conectado. O que acontece? A gente veio nessa experiência de vida experimentar os nossos desafios. A gente tem desafios para a gente experimentar. E os primeiros desafios é nessa conexão de pai e mãe, onde na sua infância, você como ser que veio aqui sem nenhuma consciência da experiência dessa vida, e você foi nutrida com a experiência do seu pai e sua mãe, e toda essa parte energética que vem dos antepassados. Então você vem nesse trilho total. E aí você, de alguma forma, com toda a experiência lá da sua infância, desde o útero, você vem experimentando tudo misturado com o seu pai e sua mãe. Por isso que a gente vai fazer terapia, para a gente se desprender do que é dele, dela e o que é seu. Você fazendo essa separação, você começa a ser uma pessoa mais inteira, para que você comece a observar as suas dinâmicas. Por isso que as terapias hoje, principalmente as terapias cognitivas, que é de você ter consciência, né? Onde você observa o que é você, o que é o outro, e você começa a separar isso. As terapias energéticas, que são as partes mais espirituais e de alguma forma energética, são energias que a gente acaba carregando o nosso campo, e as terapias energéticas vêm fazer com que a gente se liberte dessas energias 50%, tá? Porque a outra parte cabe a você, essa força interna para se desprender dessa parte energética que a terapia vai ajudando você. Então, quando você faz esse movimento de se desprender dessas partes que não são suas, mas de alguma forma você se conecta, você começa a ser uma pessoa mais inteira. Por isso que é importante você fazer terapia, não tem outra solução para você ir para esse espaço de desprender dessas consciências que não são suas, mas de alguma forma você nutriu. E aí dentro de você carrega raiva, mágoa, ódio do seu pai e da sua mãe, tá? E aí quando você começa a se desprender dessa consciência que não é do seu pai e da sua mãe, mas é uma consciência sua, você começa a observar o amor que habita em você. Quando você se desprende dessa parte emocional, porque o que é esse alinhamento emocional? São raivas que a sua alma carrega dentro de você, que você não sabe olhar para a experiência que de alguma forma trouxe dor e sofrimento para você, porque você não tinha essa consciência. Você não conseguiu se desprender da consciência que não era sua e você viveu a sua vida até hoje. E aí, como você com esse áudio, você começa a
se conectar com esse movimento todo, a fazer uma reflexão, começar a mesmo olhar para isso. Poxa, o que é meu, o que é do meu pai? O que é meu, o que é da minha mãe? E aí vai além. O que é meu, o que é do meu marido? O que é meu, o que é da minha amiga? O que é meu, o que é daquela outra pessoa? A gente vai associando falas de outras pessoas e vai nos intoxicando a gente, e a gente vai para um espaço totalmente tóxico dentro da gente. Então, esse mundo externo nos faz fazer movimentos que de alguma forma a nossa consciência não está ali 100% disponível. Então a prática meditativa chega para você observar quem é você, observar o que é o outro. Esse silêncio interno que você começa a praticar indo para a meditação faz com que você comece a observar. E essas falas chegam e você começa a observar: nossa, eu estou falando igual a minha mãe. Nossa, eu estou falando igual ao meu pai. Nossa, eu tô falando igual ao meu marido. E aí você começa a observar: essa fala não é minha, essa fala é dele. E aí eu não vou mais olhar e não vou mais falar, porque eu vou estar consciente. Eu coloquei luz em algo que não tinha consciência. Então, assim, voltando só para fechar a parte de alinhamento, quando eu falo que hoje eu experimento meu pai e minha mãe, deles sendo eles, e sendo grato por eles de alguma forma me ter, né, me colocado na vida, e por eles de alguma forma eles viveram da forma que eles viveram, pela consciência que eles tiveram, eles me colocaram, né, nesse mundo, e eu sou o que eu sou hoje graças à experiência que eu experimentei com eles. Foi ter a compreensão que eu não poderia ter raiva dentro de mim, do meu pai e da minha mãe. Ter essa consciência barulhando dentro de mim, esse espaço dentro de mim, que eu fui procurar me conhecer mais, que eu fui procurar, né, ensinamentos para que eu, de alguma forma, me conectasse com essa essência dentro de mim. Eu lembro quando eu comecei a estudar, foi muito cedo, principalmente para o meu pai e minha mãe. Dentro de você tem uma essência, fazendo todo o movimento para você ir para esses ensinamentos, para que de alguma forma você comece a ter consciência e comece a se abrir para esse espaço de libertação. Então a minha essência sempre foi uma essência muito de amor. Desde pequena, a conexão com uma religião católica foi muito presente na minha vida. Então eu ia para a igreja, sempre fui para a igreja sozinha, tá? Sempre fui. A minha mãe me colocou em um espaço onde tinha igreja e eu ia pedir permissão para ela deixava eu ir. Então eu ia para a igreja e ela ficava em casa. Essa é a minha imagem que eu tenho. E ela sempre achou muito bonito esse lado de eu ir para a igreja sozinho, porque ela falava que não tinha tempo, mas eu tinha que ir para a igreja porque era minha alma desejando aquele encontro com algo que tinha naquela religião, que é a religião católica. Então, eu não tinha compreensão, eu era uma pessoa muito infantil, muito pequena, não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Então, na consciência que eu tinha anterior, lá naquele espaço, eu ia para a igreja e os ensinamentos lá, né, de Jesus, de toda a parte que envolve a parte católica, o primeiro ensinamento é amar pai e mãe. E dentro de casa eu não conseguia amar meu pai e minha mãe, tá? Era algo espiritual que envolvia ali, eu não tinha essa consciência. Então eu cresci com esse movimento interno dentro de mim, de raiva do meu pai e da minha mãe. E eu tinha essa consciência. E ao mesmo tempo eu tinha essa vontade de compreender porque eu tinha essa raiva. A religião católica, ela não me oferecia esse espaço de ensinamentos, porque a religião católica tem uma limitação. E tá tudo certo. Eu amava essa religião e ela, ao mesmo tempo, ela não me oferecia esse ensinamento. E a minha alma precisava desse ensinamento, dessa consciência, desse conhecimento, para que eu, de alguma forma, se libertasse, né,
com os ensinamentos, o conhecimento, e eu praticasse esse movimento para que de alguma forma a sabedoria tivesse presente dentro de mim. Então, assim, é só uma fala para que você possa entender o que habita dentro de você. Provavelmente dentro de você tem uma raiva, um ressentimento, uma angústia, um movimento que, se conectando com a sua essência de amor, não tá certo, não bate. E aí você fica angustiado porque você não compreende por que você experimenta isso. E essa compreensão é uma compreensão que você precisa de alguma forma trazer ensinamentos, conhecimento para que você possa de alguma forma expandir a sua consciência. E essa expansão de consciência vai trazer para você sossego, paz interior. Porque se hoje você não entende algo, é porque para você falta conhecimento. E aí eu convido você a se abrir para um ensinamento, pode ser um ensinamento religioso, um ensinamento que chega até você de vídeos, que você se aprofunda e que de alguma forma você se conecte com o que você, dentro de você, tem esse anseio. E aí o mundo vai se abrir para você. O mundo se abre para você quando você realmente olha para os questionamentos que a sua alma deseja ampliar e você nutre essa sua alma de conhecimento, de sabedoria para que você possa de alguma forma se libertar. Então a minha fala com você hoje é para você abrir para esse espaço de meditação e não desistir. Porque no começo você vai ter muito barulho, você vai ter impedimento, você vai ter várias coisas acontecendo para que você não experimente o que eu falo para você, que é um silêncio mais profundo, que é uma permissão de conhecimento que vai chegar para você no decorrer dessa experiência que você deseja experimentar. Tudo na nossa vida é unitário. Chega para você algo que está disponível para você. É uma permissão para você nesse exato momento. Então, abre esse presente, que é uma permissão que chega para você, para que você possa, de alguma forma, chegar cada vez mais profundo dentro de você. Se desprender das camadas que, de alguma forma, te aprisionam, para que a sabedoria esteja presente dentro de você. E essa sabedoria só chega presente que chega primeiro o ensinamento, o conhecimento, que você vai se aprofundar. E aí, quando você se aprofunda nesse conhecimento e você pratica na sua vida, a sabedoria vai estar presente. Então, a minha fala de hoje é para que você possa ir para esse espaço meditativo, se entregar para esse espaço de silêncio cada vez mais e que você se conecte com a sua essência, porque a conexão da sua essência faz com que você se liberte e seja o próprio curador de você. Enquanto você não ser essa pessoa que cura você mesmo, você precisa do outro. Você precisa de terapeuta, você precisa de uma parte religiosa, você precisa, de outros médicos, outras pessoas que de alguma forma já tenham conhecimento que vai te nutrir para que de alguma forma, em algum momento, você deixe esse presente para outra pessoa e você vai viver a sua própria essência. É o que eu desejo para você no dia de hoje. Que Deus abençoe você, que você possa se desprender, que você possa ter consciência das suas sombras, dos seus desafios, para que você possa realmente ir para esse espaço de libertação. A libertação está com você, mas enquanto você não tem essa consciência, você pode se conectar com outras pessoas para que essa consciência chegue para você. É o que eu desejo para você no dia de hoje, que você possa se desprender de tudo que te impede a que você chegue na sua essência mais profunda. É isso. Um beijo, que Deus abençoe você no dia de hoje, com muito amor e glória.